Tudo certo. Como é que tá, Iago? Tudo bem? Tudo tranquilo por aí, muita correria. Tudo certo, sempre correndo, né? Importante que a gente tá com saúde para poder correr, né? Isso aí. Então, Iago, quero começar te agradecendo, né, por tu ter topado esse desafio aí da gente ter um bate-papo, a gente conversar um pouquinho sobre algumas questões pontuais, né, do jovem. Bastante importante a gente pautar isso. Então, para a gente começar a nossa conversa, conta para nós aí um pouquinho quem é o Iago, né, para o pessoal acompanhar também. Muito obrigado também pelo espaço, né? Para poder conversar um pouco. Bom, meu nome é Iago, eu sou Santa Cruzense, aluno da rede estadual. Minha vida inteira estudei em escola pública. No momento sou estagiário do Tribunal de Justiça. Agora também estou na bolsa do CNPq da Unisc, no laboratório de etimologia. E minha vida inteira me dediquei muito a projeto social, né? Sou ciclista também, da área do esporte, aí alguns me conhecem dessa área. E me dediquei a minha vida inteira, grande parte, a voluntário de vários tipos de projetos sociais. Agora, um pouco mais dentro dos bairros, consigo uma independência maior para me movimentar dentro dos bairros, nos projetos. E dentro da minha escola, quem é aluno do Ernesto, trabalho no Ernesto, sabe quanto eu me empenhei dentro da nossa comunidade, da nossa escola, e agora eu tento ampliar isso para que eu possa abranger mais espaço no nosso município, né? Que a gente sabe que tem muita gente precisando de ajuda e muito lugar carecendo do apoio de todos nós. Excelente, Iago. O pessoal acompanha bastante aí as nossas lives, né? A gente fala sempre, tenta trazer alguma participação, alguma pessoa que tenha envolvimento, assim como tu tem, né? Um jovem. Já te citei aqui em outras lives, né? Em que a gente realizou algumas pautas. Então, eu sou o Rodrigo, para quem está na tua rede aí, sou professor universitário, então tenho uma presença ativa dentro da docência e acho muito interessante quando a gente faz essa troca com o jovem, né? A gente aprende muito. Eu digo sempre que eu sou o que mais aprende, né? Porque a gente está ali tentando passar conhecimento, mas a gente sempre está aprendendo muito com essa juventude e com esses líderes jovens, né? Então eu estava recordando antes da gente conversar, a gente conversou, falou um pouquinho já com o professor Eduardo aqui, a gente fez uma live sobre educação, a gente já falou com empreendedores, a gente já falou com ex-alunos, né, que estão na Europa, que estão estudando aí em Portugal, na Alemanha, fazendo intercâmbio, e eu vinha te dizendo, bah, Iago, acho que é interessante a gente fazer um bate-papo, fazer essa troca, porque tu tem um entusiasmo muito grande, e isso vai entusiasmar também as pessoas que estão nas nossas redes. Então, para te agradecer de novo aí a tua presença hoje. A nossa pauta, né, ela não podia ser diferente, ela trata sobre os jovens, né, os desafios desses jovens na atualidade. Então, a gente também tem que ver o olhar de como que tá as coisas aí no lado de quem está acompanhando as aulas à distância, aquele que está vendo o mundo também de forma um pouco mais distante, né, virtual. Então, gostaria de começar falando contigo sobre essa vivência, né? Como que tu tem vivenciando essas mudanças também dentro da sala de aula? Como que está sendo o aprendizado online para ti? Desde o início foi muito complicado, né? Porque pegou todo mundo de surpresa, agora ninguém mais vem para a escola, vamos fazer EAD. E muitos professores não tinham essa capacitação, não entendiam muito da tecnologia e foram forçados a desenvolver essas habilidades, né? Então foi uma surpresa para os professores, mas também foi para os alunos, que muitos também não tinham esse conhecimento dessa área, seja do Google Classroom ou nos outros meios, que a escola do município, por exemplo, não usa o Classroom. Então foi para os gestores da educação, os diretores, para administrar isso, foi bem complicado, então, que eu participo um pouco ativamente dentro da escola, mas para nós, o mais complicado foi entender tudo que estava acontecendo, né? Porque uma orientação do Estado era assim, a orientação do município era diferente, a escola já tomava um posicionamento diferente, então a gente estava ali no meio, tentando entender para onde que ia se encaminhar. Por fim, o Estado É, resolveu adotar o Classroom, que facilitou muito, agora no segundo semestre, né,
facilitou muito a vida dos alunos, por ser uma plataforma bem intuitiva e bem prática para tu trabalhar, né? Então acabou facilitando bastante. Mas para nós o que tem sido mais complicado é a falta do professor. A gente fala muito que o futuro vai ser a educação à distância, só que a gente vê agora que não é bem assim, porque faz diferença ter uma explicação direta, um contato direto com o professor dentro de sala de aula. Isso é o que mais, eu acredito assim, para todos que eu conversei, com quem eu converso, é essa diferença, a falta do professor. Porque, além disso, o tempo, né? A administração do tempo. Tu saber separar um certo horário, tu conseguir administrar essa carga horária para se dedicar aos estudos. Porque muitos desempenham outras funções fora do horário e tu conseguir administrar esse tempo, né? O que tem sido mais complicado, além da falta do professor, é a questão do tempo. Tu sabe que essa realidade, eu que sou professor também universitário, a gente viveu a mesma realidade, né? A implantação do Google Classroom, a gente teve que se adaptar, essa troca, né, com o aluno de uma forma diferente, fazer essa quebra também para que o diálogo corresse dentro das salas virtuais. Então, ele foi um desafio bastante grande, tanto para o aluno como para o professor. E eu não sei como que foi para ti, Iago, mas para nós, professores, a gente acabou tendo mais trabalho ainda, né? Porque mudou o trabalho, a forma, o planejamento, né? O cronograma, o método de ensino, ele tende a ser semelhante, mas com algumas alterações significativas, né? Relatórios, e o que vocês devem ter sofrido, ou melhor, tendo que se desenvolver nisso também. Sim, foi. Todos os professores nos repassam isso durante as aulas, né? Que o trabalho para eles dobrou. É AD, só que dobrou o serviço. E para nós foi um pouco isso também, principalmente na questão de tu entender para desenvolver uma atividade e a cobrança, ela é um meio diferente, né? Tu tem tantos períodos por dia, vai ter uma atividade para aquele dia. Só que às vezes as atividades se estendem um pouco mais, né? Os professores Sim, tentem passar essa cobrança um pouco maior. Por isso eu não consigo fazer avaliações, não consigo passar exercícios. A cobrança deles é um pouco maior do que seria num período de sala de aula. Mas, enfim, agora a gente está conseguindo encaminhar assim, com os professores, entender o que eles precisam para avaliar. Eles entendem um pouco o nosso lado, o que a gente tem a condição de enviar. Esse segundo semestre está sendo mais tranquilo em relação a isso. Está conseguindo ter esse verdade. diálogo maior entre aluno e professor, né? No início foi mandar tantos exercícios, o aluno não mandava metade do que tinha sido cobrado, e ficava aquele jogo do professor cobrando o aluno. E agora que está sendo a escola, está conseguindo dialogar com os alunos com o professor. Ainda mais a gente tem a plataforma do Meet agora, que a gente está tendo as aulas online, né? Facilita muito esse diálogo entre o professor e aluno. Isso resolveu muito dos problemas que vinham sido recorrentes no semestre passado. Iago, eu sempre vinha comentando, né? Tu é um guri aí de 16 anos, eu sempre digo, e sempre digo que tu tem um desenvolvimento à frente, né? É fora da curva. E como tu tem visto e lidado com essa pressão a nível nacional, digamos assim, tanto o cenário de instabilidade econômica, política e social, qual é a tua visão sobre isso? Vou te É tudo desafiar aí porque eu sei que tu tem capacidade aí. é tudo uma insegurança, né? Nada a gente tem certeza. Então, isso é o que nos prejudica uma maneira mais ampla, assim, que a gente vamos retornar às aulas. Quando? Como vai ser? Isso é uma coisa que, afeta muito, sabe? Então, ter certeza de como vai ser daqui para frente. Isso eu acho que a maior instabilidade é essa, a incerteza. E tudo afeta, assim, nossa visão. A gente tem um planejamento, não, concluir o ensino médio, fazer um curso, alguma coisa planejada, daí do nada muda tudo. E como vai ser daqui para frente? Não se sabe. Isso é o que... Acho que a instabilidade maior é isso, a incerteza mesmo, sabe? E, claro, a gente vê como vai ser o Enem, por exemplo. Quem já está no terceiro ano, né? No caso, estou no segundo ainda. Mas para quem está no terceiro ano, o futuro ali, o próximo ano já tinha planejado entrar numa universidade, agora já não se sabe exatamente como vai ser a conclusão do ensino médio.
Então, essa incerteza tem sido muito grande entre nós alunos, entre nós jovens, e a questão também do emprego, né? Que pegou muitos de surpresa. Tem alguns, como eu sou é uma exclusividade, eu acho que no meio dos alunos, já tinha um emprego fixo, que manteve as atividades, manteve o salário em dia, por ser um órgão estadual, né, o judiciário, eu tive meu salário mantido. Claro, no início a gente teve uma pequena parte do Vale Transporte ali que foi afetado, mas manteve os salários em dia. Só que a maioria não. A maioria, os pais também, muitos perderam emprego. E agora, muitos que tinham planejado esse ano estudar para o Enem, agora se vem no mercado de trabalho, de susto, assim, acabaram caindo no mercado de trabalho sem ter esse planejamento. Então foi tudo muita novidade, né? Uma coisa nova que pegou todos de susto, realmente. E não pegou só o jovem, né, pegou todas as classes, né, todas as idades, e a gente teve que acabar de se reinventar em algumas situações, assim como o estudante, assim como o jovem, né, e são desafios que a gente vai tendo no decorrer desse 2020, né, muita coisa nova, a gente tem que se adaptar a ferramentas novas, a novos métodos de trabalho. Inclusive, tu deve sentir isso no meio da educação, com os teus colegas. Como tu tem visto esse avanço, né? Saí do ensino médio, eu vou para a faculdade. Tu acha que tem afetado a escolha da profissão? Tu acha que, daqui a pouco eu estava estudando, eu queria ser professor, mas a partir de agora eu estou reavaliando. Tu tem sentido também essa alteração de escolha na profissão, na área de trabalho, principalmente para vocês que estão saindo quase do ensino médio, tu tá precisando mais um aninho, né? Então, como tu tem visto isso? Olha, nessa questão de mudança de profissão, eu não sei muito, não percebi isso muito dentro do meu grupo de amigos, assim. O que eu mais percebi foi o espírito de empreendedor. Isso tem aflorado cada dia mais entre os jovens. Seja ali quem é digital influencer, quantos surgiram, assim, amigos e amigas minhas que começaram a disparar nas redes ali, produzindo conteúdo, ou o espírito empreendedor ali, começaram com lojas virtuais, a comercializar produtos. Isso é uma coisa que tem crescido muito. Isso eu acho um lado positivo dessa pandemia, mesmo sendo uma coisa, claro, temos todos os lados pejorativos dela, né? Mas tem um lado positivo que é essa questão do empreendedorismo, que tem crescido muito no meio jovem, principalmente. Eu vejo isso ali, tem gente que produz doce em casa e está vendendo pela internet, pelo Instagram, principalmente. Isso tem crescido muito. Roupas, lojas virtuais, isso é uma coisa assim que cada dia mais tu vê crescendo. Isso com certeza é uma mudança drástica que a pandemia trouxe para o meio jovem, o inovar, o empreender e o ver que dá para fazer com pouco, às vezes sem recursos, tu começar e vai saber aonde vão parar essas empresas, esses pequenos empreendedores agora, mas vamos saber os grandes empreendedores vão ser no futuro, né? Sair da zona de conforto, né, Iago? Eu vinha comentando esses dias, eu e o Matias estávamos falando sobre empreendedorismo, né? E os desafios de empreender no meio de toda essa novidade, né, esses desafios. E aí a gente citava um exemplo de duas amigas que acabaram pegando esse auxílio emergencial para abrir o seu negócio, né? Sim. Se inspiraram e viram como uma oportunidade. E isso linka muito, né, com o que tu está falando, do jovem também estar procurando seus espaços, né? O e-commerce, né, foi o boom, né? A venda online é o que está girando, né, e não parou, as pessoas estão comprando de casa. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que tem material de construção, ele falou que as vendas aumentaram, o pessoal está mais em casa, então teve uma mudança de cenário e que todos tiveram que se adaptar assim como o jovem e tiveram oportunidades, né? E nessa linha, Iago, o que mais te preocupa como jovem? O emprego, a segurança, a saúde, o que tu vê como uma preocupação, né? A gente viu que o empreendedorismo pode ser uma porta, né? Pode ser uma oportunidade para novos desafios e para gerar emprego, para gerar renda,
mas o que tu acha mais preocupante para ti que está quase saindo, né, do ensino médio? A parte de segurança, de desemprego ou até mesmo a saúde pública? Olha, o que me preocupa no momento, assim, principalmente é esse retorno às aulas, como vai ser encaminhado. Porque com certeza as escolas vão ter um protocolo rígido que o Estado vai cobrar para esse retorno. Só que é muito complicado para uma escola que não tem pessoal preparado para esse tipo de situação ter que seguir aquele tipo de protocolo. São protocolos muito exigentes, né, que o Estado nos passou, para a rede estadual principalmente. E esse retorno, como vai se tratar? Porque para a conclusão do ensino médio, a gente vai ter que ter algum tipo de avaliação. Acredito que só com a avaliação online a gente não vai conseguir essa conclusão, né? E vai ter que encaminhar para o próximo ano. Não vamos conseguir concluir esse ano ainda. E esse tempo, né? Porque vai acabar atrasando muita coisa. Quem ingressar numa faculdade vai, querendo ou não, ser um pouco afetado. A gente entende que é uma questão de saúde pública. A gente não tem como retornar às aulas agora se o município não tem um número de leitos, caso dê um surto dentro de alguma escola, por exemplo. A gente não tem preparo para receber um número X de alunos que foram infectados, supostamente, né? Então, tudo é muito complexo, é tudo uma questão de muito diálogo entre, claro, o Estado, as escolas e os alunos e os pais, né? Mas a gente entende o lado também do município em não querer retornar agora. A gente precisa, claro, a gente precisa voltar às atividades, a gente não pode ficar parado mais muito tempo. A gente vê que agora o comércio, por exemplo, muitas lojas fechando, muitos empregos perdidos, só que em outras áreas os empregos têm crescido, têm expandido. A MOR, por exemplo, ali, quantos jovens foram contratados agora na última? Um número, passou de centenas de funcionários novos, na maioria público jovem. Então, a questão do emprego, isso vai voltar ao normal, isso, querendo ou não, vai abrir outras novas oportunidades. Então, essa é uma área que não me preocupa tanto. Me preocupa mais a questão da saúde, para estabilizar tudo, né? E, porque, claro, nós jovens temos um índice menor, um risco menor, só que ainda não te convive. Por exemplo, meu pai já é idoso. Então, se eu estou na escola, se eu contraio e trago para casa, isso que é a minha preocupação. Comigo não seria. Mas, por exemplo, professores, quantos professores do grupo de risco nós temos? Para organizar esse calendário, essa grade escolar, como vai seguir isso, sabe? É tudo muito complexo, essa é a parte que mais me preocupa num todo, assim. Verdade. Inclusive, vou fazer uma referência aqui à Janaína Venzon, né, que tem uma história muito bonita do Ernesto Alves, acho que foi tua diretora, né, Iago? Porque desde a minha época eu conheço a Janaína do Ernesto, né, fui aluno lá, com muito orgulho, né, fiz o meu primeiro, meu segundo e meu terceiro ano de ensino médio lá, e ela trouxe essa questão que a escola incentiva o empreendedorismo, né, que já traz essa visão, e eu acho que é uma forma também de parabenizar a escola por essas iniciativas, né, por formar jovens com a educação, por óbvio, mas também com o espírito empreendedor, né, que soma, faz com que você já tenha um olhar, né, empreendedor. Então eu tenho boas lembranças do Ernesto Alves e mandar um abraço para a Janaína aí que está nos acompanhando também. Iago, e nessa parte, né, Agora, atual, eu acompanho ela mas tem também. crescido essa escola, e com certeza o Ernesto Alves é uma escola diferenciada. A gente tem como base, assim, analisar a educação pública. Você vai ver matérias, todas aparece o Ernesto, porque, querendo ou não, é um exemplo para as demais escolas, né? E com certeza a gente foi premiado agora no ano passado com uma escola inovadora, empreendedora e criativa. Eu até pude participar do evento lá em Porto Alegre, do lançamento do programa. E é uma escola, assim, que desenvolve empreendedorismo dentro disso. A gente tem diversos exemplos de alunos empreendedores que saíram de dentro do Ernesto Alves, né? Excelente. E nesse nível de projetos, né, Iago, até vou compartilhar contigo um anseio que era meu como jovem, e depois eu também. Não que eu não seja jovem, né, Iago? Ainda sou jovem. E a gente vê, quando a gente sai, às vezes, do ensino médio, e eu não sei se tu tem o sentimento disso, e vai poder compartilhar, se tu sente que faltou alguma coisa.
né? Se faltou algum conteúdo, alguma coisa assim. A gente fala tanto e ouve falar, né, em educação financeira. A gente vem falando sobre planejamento, né? Tanto pessoal como planejamento de negócio, né? O 5W2H. Então são temas rotineiros também e que às vezes a gente debate para ver, será que a gente tinha que ir para essa linha também quando estava estudando no ensino médio ou não? A gente aprende isso depois do ensino superior, mas quem não tem o ensino superior, então tem essa discussão. Tu acha que tu sai, daqui a pouco poderia ser abordado algum tema desse também, daqui a pouco extra classe, algo desse tipo? O que tu pensa sobre isso? Com certeza falta isso. É muita questão por tempo, né? A gente tem uma base como curricular muito cheia para pouco tempo de aula. Eu que estou no turno da noite evidencio ainda mais isso, que é um período reduzido. E com certeza o que falta, no meu ponto de vista, assim, no meu grupo de amigos, é o que se evidencia, principalmente educação financeira, que muitos saem da escola, e o Brasil é um país burocrático, um todo. A gente muitas vezes sai sem um preparo para isso, sem uma realidade da questão geral, assim, de finanças, administração. Muitos saem sem uma noção básica disso e acabam entrando no mercado de trabalho e tem que aprender isso na marra. Uma coisa que poderia vir um pouco mais ali do ensino médio. E a questão do organizar ali, do planejamento pessoal que tu falaste, isso a gente evidenciou isso agora, nessa pandemia. A gente teve que organizar o nosso tempo. A gente está, claro, em casa a maior parte do tempo, mas a gente teve que organizar. A gente tem que dedicar um tempo à aula, um tempo à cabeça, porque senão a gente vai ficar maluco se dedicar o tempo todo a trabalho ou à escola. A gente teve que administrar, querendo ou não, na marra mesmo, organizar o nosso tempo. E se a gente tivesse já uma capacitação maior nisso, em ter um estudo em casa, a gente separasse um tempo em casa para estudo, ou para trabalho, que seja, um home office já de mais tempo que as empresas já poderiam ter adotado, e adotaram agora meio que na urgência, né? E então foi uma coisa que pegou todos de surpresa e a gente evidenciou a falta que isso faz, uma capacitação, um planejamento pessoal, que é uma coisa simples, muitas vezes, mas que falta orientação e falta, como eu te dizer, a gente não investe muito nesse lado, sabe? Mas agora a gente viu que precisa, que é uma coisa necessária, sim, e querendo ou não, a gente vai mudar a partir de agora. A pandemia trouxe essa diferença, né? Vai ser um futuro diferente, já está sendo diferente, isso vai permanecer diferente, nada vai voltar a ser como era antes, né? E todo esse contexto a gente tem que manter uma saúde mental adequada, né, Iago? A gente está Exatamente. aí, veio muita. Eu acho que a transformação, a inovação, ela já vinha ocorrendo por natural. O que a pandemia fez é acelerar, né? Fazer com que essas Exatamente. transformações fossem mais rápidas. Eu lembro que há 2, 3 anos atrás já se falava, a educação à distância vai ser uma realidade. E isso vinha numa proporção um pouco mais, menos acelerada, né? E com a pandemia tudo isso acelerou, né? Da noite para o dia, a gente teve que se adaptar a uma educação de qualidade, né? De forma virtual. Então eu circulo também no meio e tem colegas, né? Professores, e a gente sempre debate isso, né? Os desafios, como conseguir abordar os conteúdos da mesma forma dentro da sala de aula, né? E como conseguir manter a saúde mental, né? Se colocar, conseguir ler um livro, conseguir dar uma esparecida, né? Para conseguir conviver com essa nova realidade. Como tu tem visto os teus jovens, né? Os teus colegas nessa questão mental, nessa questão de saúde? Eles estão conseguindo acompanhar isso com certa facilidade, com certa aconchego com isso, ou isso também vem refletindo na saúde mental, fazendo com que daqui a pouco fique mais estressado, algo desse tipo? Num todo, como sempre, a gente tem pessoas que agem diferente a tudo, né? Com Uhum. certeza tem alguns que estão muito abalados com toda essa situação. A gente percebe isso durante as aulas online ali, que tem pessoas que não conseguem nem muitas vezes aparecer, conversar, dialogar.
que são mais retraídas e, querendo ou não, vão ser mais prejudicadas nesse ensino à distância. Mas também tem pessoas que mudaram seu meio de modo de viver, né? A maioria do público jovem, a diversão, a descontração é na parte da noite, uma coisa que agora a gente não tem. Durante a pandemia isso foi tudo cortado, né? Pela questão da aglomeração e enfim, as casas noturnas pararam, o público jovem num todo perdeu muitas vezes a sua diversão, digamos assim. E mudaram o modo de viver. Agora a gente vê que o pessoal sai para tomar um chimarrão, coisa que não fazia antes durante o dia, começou a utilizar mais o dia como parte de entretenimento, né? As redes sociais, quando cresceram, quantos agora viraram TikTokers ou influencers, agora é um momento que mudaram, sei lá, o modo como viam a tecnologia, começaram a usar a tecnologia como ferramenta de trabalho. Agora, ciclistas, quantos têm surgido que estão utilizando agora o esporte como meio de entretenimento. Então, tudo isso tem mudado e, claro, tem pessoas que estão muito afetadas com isso todo, que não acharam ainda nada que se identifique e que esteja permitido agora na pandemia. Então, com certeza, no retorno, ainda mais para CIPAVs das escolas, o qual eu fui vice-presidente, secretário de algum tempo, vai ter um trabalho complicado, porque, querendo ou não, a mentalidade das pessoas vai ser diferente, o psicológico de muitos vai ser afetado, precisa de um trabalho direto ali para, talvez, uma recuperação, um retorno, retorno físico, mas retorno mental também para as atividades, né? Então tem que ser bem cuidado isso. Tu que é ciclista, Iago, já que tu tocou no assunto, né? Tu que é ciclista, utiliza não só como esporte, mas como meio de mobilidade, né? Uhum. Tu acha que isso vem te ajudando também para fins mentais? Isso te ajuda a esparecer um pouquinho? E na mesma linha, o que tu vem vendo, né, nessa realidade aí como ciclista, fugindo um pouquinho da nossa pauta aí, mas o que tu vem vendo essa realidade aí no nosso município aí? Com certeza, para mim quando eu saio para pedalar, uma terapia, de verdade. O cara passa trabalho, sai no frio, sai debaixo de chuva, mas volta com um sorriso de orelha a orelha, né? O cara passa trabalho, mas é feliz. E Isso até porque aí. teve ali uma história no sábado, saí debaixo de chuva aqui de Santa Cruz, fui pra chácara, e cheguei lá feliz, cheio de barro, todo sujo, mas faceiro da vida, né? Isso aí. E com certeza muitos têm escolhido a bicicleta, seja algum outro esporte individual, mas principalmente a bicicleta nesse momento, por ser algo que está permitido e por ser uma nossa região propícia para o esporte. A gente tem espaços para praticar o esporte. E com certeza cresceu muito. Ali a gente tem as reportagens das lojas que aumentaram a venda, sei lá, triplicaram, quadruplicaram as vendas de bicicleta. E por uma questão que é um esporte que sim, o pessoal está gostando e com certeza tem que ser fomentado. E além disso, meio de transporte, né? Eu utilizo a bicicleta no meio urbano para me locomover, de casa ao trabalho, de casa até a universidade, até a escola. Então, é algo que pode ser fomentado sim, que o nosso município tem condições de aumentar esse tráfego de bicicletas. Só que, claro, vem os contras também. Os motoristas têm que estar preparados para esse número drástico, aumento drástico do número de bicicletas nas ruas, né? Que é algo que as queixas vêm vindo. Às vezes o pessoal na reta de Rio Pardinho ali reclamam um número muito grande de bicicletas circulando. No centro reclamam que as bicicletas às vezes atrapalham os carros. Só que não é um atrapalho, é um veículo, é também um meio de transporte. E essa mentalidade que tem que mudar, né? A bicicleta não ser algo só de alguém que não está fazendo nada ali na rua, mas se alguém está indo trabalhar, está indo estudar e está no meio dos carros também. Claro, passa um pouco de risco ali, só que os motoristas têm que entender que também é alguém que está numa necessidade e que usa a bicicleta como um veículo, né? Tu sabe que num dos bate-papos que a gente teve com a Alice, que está na Alemanha, também em Portugal, né, a gente falou com a Ravine, elas trouxeram muito essa visão de que aumentou muito a utilização de bicicleta como meio de transporte na pandemia, né? Então as pessoas utilizaram também como uma forma de se locomover e a prática de esporte autorizada, né?
Então, eu acho que é uma tendência, né, a nível mundial, não só como esporte, mas também como alternativa, né, de mobilidade. Então, acho muito interessante, acho muito bonita essa. Eu seguidamente te encontro aí na rua de bicicleta, né? A gente conversa, tá de bicicleta. Então, isso é muito legal, né? Tu já está adaptado a essa realidade e que bonito, né? Que bom que a gente tem que fomentar esse tipo E de essa questão da alternativa. bicicleta na Europa cresceu muito, porque lá o costume é o transporte público, né? Coletivo, o que não se é tanto, não é a nossa De realidade qualidade, né? aqui. Exatamente, é um transporte público que é para todos, não é só para quem mora em bairros de periferia ou mora em bairros afastados do centro, é para todos. Para o que vai trabalhar na empresa, o que vai trabalhar na prefeitura, para todos no geral. E essa cultura que a gente não tem aqui no Brasil, né? Do uso do transporte coletivo. E lá, por o transporte coletivo ter sido reduzido, querendo ou não, fomentou o uso da bicicleta. Isso que a gente tem que trazer para cá, essa cultura. Acho que não é uma coisa para quem é pobre a bicicleta. Não, é para todos. Não é vergonhoso tu ir de bicicleta para lugar. É uma cultura, assim, às vezes, que trata como uma coisa vergonhosa tu ir de bicicleta. Só que não, é uma coisa que tem que mudar a mentalidade de muitos, né? E o Mas vem município tem que melhorando, dar né? condições para isso, com certeza. Não, porque a gente vê Eu o pelo preço das menos. bicicletas que estão rodando, as pessoas começam a se tocar, né, do que não é um esporte que é só para quem está indo trabalhar, Sim, sei lá, não tem condições de ter um veículo melhor. Não tem veículo na garagem, só que prefere de bicicleta, isso. pelo A gente, custo que reduz e pela agilidade no nosso centro que tem tantas ruas de mão única. Na bicicleta tu corta tempo, tu chega muito mais rápido que de carro. eu percebo um avanço, pelo menos, quando tu sai de manhã ou volta à tardinha, tu tá vendo muito ciclista, né? Assim como no final de semana. Mas, Iago, tu fala bastante também sobre projetos sociais, né? Tu é um líder, eu sei que tu fez aí vários projetos, liderou colegas, inclusive dentro da escola, né? Fazendo atividades em prol da escola, e isso é muito legal, eu acho que inspira. Eu também tive uma participação muito ativa desde pequeno, porque a gente quer ver as coisas acontecerem, a gente quer participar desse processo. E o último projeto que eu estava acompanhando, né, sobre educação, né, tu falava sobre conseguir material escolar para quem não tinha condições. Conta um pouquinho para a gente, para todo mundo que está aí, sobre esse projeto que tu idealizou junto com outras pessoas e da Uhum. importância desse projeto, né? Um deles, mas é importante, eu acho, tu compartilhar conosco aí. Esse projeto surgiu, assim, a Cris, é uma amiga minha de confraria, de eventos e de projetos sociais. Ela é muito voltada aos projetos sociais. E um dia, uma sexta-feira de noite, ela me liga por vídeo. Olha, me veio uma ideia na cabeça assim. Minha filha me pediu caderno hoje e eu pensei nas crianças no projeto social que eu trabalho. Ela trabalha na ESCA, que é uma entidade que é terceirizada do município, que atende no contraturno dos alunos em situação de vulnerabilidade social. E ela trabalha como monitora nessa associação. E ela me liga de noite, minha filha me pediu um caderno, e eu fiquei pensando nos meus alunos lá do bairro, se eles, os pais deles vão ter condições de dar um caderno para eles agora nesse momento. E eu falei, é verdade, Cris, a gente vive numa realidade aqui do centro, da escola Ernesto Alves, que é uma escola que não tem essa dificuldade da questão financeira. E como está sendo isso nesses bairros? E daí no momento, não, vamos fazer uma campanha, vamos arrecadar, vamos ver quantos kits a gente precisa, e vamos encontrar parceiros, e vamos arrecadar material para essas crianças. E daí no mesmo momento, na outra semana, na segunda-feira, a gente já começou a ir atrás disso, eu falei com a Reni, que é dona da Meta Papelaria ali, que adotou a ideia assim como um todo também, e nos conseguiu os produtos a preço de custo, com desconto ainda nos fornecedores, e conseguimos valor razoável, assim, R$ 18 o valor do kit. E vamos para cima, vamos ver quantos kits a gente precisa, uma meta alta. Foi para 3 mil kits, que gira em torno de R$ 50 mil. Então foi uma meta que a gente largou lá em cima. Não, mas a gente tem tal número de alunos que precisa, a gente vai ter que chegar nessa meta. E daí a gente começou a entrar nos bairros, né, para ver qual que era a realidade e tentar comover um pouco as pessoas a entenderem qual era aquela situação. No Colégio Harmonia, por exemplo, é um colégio que a gente visitou, e é uma situação totalmente diferente, parece que está em outra realidade.
Não é a mesma realidade da escola Ernesto Alves. E os alunos lá, por exemplo, uma escola municipal, então é diferente o método que está sendo feito o ensino, é através de material físico que eles entregam na própria escola, e essas folhas o município está fornecendo. Tá, e para os alunos que precisam entregar esse material, tem caderno? Não tem. Daí que a gente começou a perguntar para as crianças, a gente separou alguns kits no início já da campanha e foi conversar com essas crianças para entender se era mesmo essa a necessidade deles, se era material escolar. E sem, não teve outra questão. As crianças tinham material em casa e o caderno dela tinha ganhado de Natal. Era o presente dela de Natal, o caderno, e ela tinha só aquele caderno para todas as atividades. E muitas vezes ela tinha que levar o caderno até a escola para poder mostrar as folhas, levar para casa e utilizar as folhas do livro, às vezes para escrever, para fazer as atividades. Então, o livro didático, nos espaços que tinha em branco, era onde ela usava para preencher as respostas das atividades. Então, foi uma coisa que comoveu muito a gente e a gente não teve, assim, como ficar parado em relação a isso. A campanha ainda está acontecendo porque a gente não chegou na meta ainda. É um valor muito alto. Agora o Rotary também entrou junto como parceiro nessa campanha. E a gente está aí, né? A gente sabe que as aulas ainda não retornaram, então até retornar às aulas a gente vai ter que ficar firme para chegar nessa meta e conseguir ajudar todas as crianças que necessitam do nosso apoio. Porque quando a gente fala em que o Estado tem que ser mais eficaz nas políticas sociais, nos projetos sociais, só que isso é uma questão nossa também. Se cada um colaborasse, no mínimo que seja, a gente conseguiria transformar essa realidade, que são poucos bairros aqui em Santa Cruz que vivem uma situação tão precária quanto é o Bom Jesus, ali, os bairros que a gente está atendendo, e com o nosso apoio a gente consegue sim ajudar e a transformar um pouco. E educação é investimento, né, Rodrigo? A gente sabe que Sempre. não é botar dinheiro fora, tu pagar um kit ali, tu tá investindo na vida de uma criança, uma semente que tu tá plantando, vai saber depois a diferença que tu vai ter feito na vida dessa criança, poder fornecer um ensino de qualidade a ela, né? Nós que atuamos na área da educação, a gente sabe da importância e da transformação na vida das pessoas, né, dos jovens, que é uma educação de qualidade. Isso é desde da educação básica, né? E até aproveitar para fazer um merchan, né, Iago? Quem quiser contribuir, Isso quiser aí. participar, depois a gente coloca no nosso Insta aí o post, né, que tem as Uhum. informações sobre a campanha, porque eu achei muito bonito isso. Foi uma coisa que me inspirou a participar também, de uma forma mais distante, mas participar, porque tá pensando lá no ensino básico, né? Naquela criança, nem é jovem ainda, né? Que está precisando um auxílio para conseguir dar continuidade ao seu estudo. E eu concordo plenamente que para a gente ter cidadãos formadores de opinião que possam dar sequência a esse país, a gente precisa sim investir em educação. Com E certeza. principalmente nesses jovens que vêm aí, eu não canso de falar, tu é um jovem liderança que toca, que pensa, né? Olha só, tu tem 16 anos e já está pensando lá na dificuldade que está tendo as nossas crianças em determinadas situações. Então, parabéns para ti, parabéns para todos que estão envolvidos, né? Depois a gente coloca aqui no Instagram, porque pode ser que tenha pessoas aí que estão nos acompanhando e queiram também participar desse projeto. E outra Vou coisa que nos aproveitar, levou também, rapidinho, claro, que agora me Iago, veio na cabeça, claro, essa campanha é os índices que as pesquisas apontavam de evasão escolar, né? Porque muitos desses alunos acabam deixando a escola por não terem condições de acesso à educação de qualidade, ao material, a como agora os projetos sociais de contraturno que forneciam material, como é o caso da ESCA, alimento e material, não estão conseguindo ser eficazes, não estão conseguindo entregar, chegar até essas crianças, por estarem com seus espaços fechados, né? Então, tudo isso foi o que comoveu essa campanha, né? A evasão escolar principalmente. Muitos desses alunos nunca receberam material novo. No início do ano a gente teve campanhas do município de arrecadação, a Oktoberfest organizou, só que foi material usado. E isso já foi uma coisa que a gente foi contra logo no início. Não, vamos dar um material novo para incentivar essa criança a usar. Muitos delas nunca tinham tirado um lápis de cor da caixinha, novos, nunca tinha aberto um caderno, um lápis novo. Então, dar essa condição para eles de terem material de qualidade, incentivá-los a ter a vontade de estudar, que muitos não tinham essa vontade.
de pintar um trabalho da escola, porque os lápis que tinham eram um pedaço de giz, muitas vezes um giz velho, que tinha, eles mostraram pra gente os materiais que eles tinham. O caderno para preencher a atividade era um caderno meio sujo, rasgado, com a questão das chuvas que a gente teve agora, logo depois da seca, a quantidade de chuva. Muitas casas tiveram goteiras, estragou o material escolar. Então, tudo é um incentivo a eles não deixarem os estudos, né? Permanecerem nos estudos e, querendo ou não, formar pessoas aqui para frente. Que nem tu disse, opiniões críticas, a gente não pode, às vezes, reclamar que a gente tem, às vezes, falta educação, falta isso, falta aquilo, mas a gente tem que pensar na próxima geração. Tem uma geração que a gente já não pode mais atuar, mas a gente tem uma geração se perdendo no meio dessa pandemia. A gente não pode deixar isso acontecer, né? E no meio de tudo isso, nós temos jovens, pessoas que não têm acesso à internet, né, Iago? É uma realidade, né? Ele é mais um dificultador. Então, nós temos alunos que não até no ensino superior, às vezes não conseguem acompanhar o desenvolvimento das atividades. Então, além do incentivo com material, né, eu lembro da minha primeira caixinha de lápis de cor, Iago, porque às vezes a gente estava ali e aí, nossa, algo colorido, deu vida para aquilo, né? Então, sem dúvida nenhuma, vocês estão fazendo uma atitude exemplar, né, que é pensar lá naquele pequeno, naquela pequena, que além de estar com dificuldade de ter um material básico, veio uma pandemia, né, no meio de tudo isso, o que dificultou ainda mais. Então é uma forma de motivar, sem dúvida nenhuma, aquele jovem a pegar um lápis na mão, a brincar com esse material e se desenvolver, né? Tornar-se cidadãos do amanhã. Iago, o que tu acha, né? A gente está falando aqui de tanta coisa, a gente falou um pouquinho sobre os desafios na sala de aula, falou sobre a questão de mobilidade, né, e ciclismo. E o que tu vê como jovem agora, né? Jovem saindo quase do ensino médio. Quais que serão os principais desafios no teu olhar para a tua geração pós essa pandemia aí? Olha, com certeza vai ser tudo diferente. A pandemia acelerou vários processos que iam acontecer uma hora ou outra, só que foi uma mudança radical, né? E olha, o que eu imagino daqui pra frente, eu espero que seja tudo melhor, seja tudo diferente. O espírito solidário durante essa pandemia cresceu muito, 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 assim, tive as galinhadas solidárias, as arrecadações, o Ame Juju é um exemplo disso. Isso tem se fomentado na nossa comunidade, esse espírito mais solidário. Eu espero que isso não acabe com o fim da pandemia. Eu acredito que não, que a gente vai ter mudado em relação a tudo isso e que isso permaneça ao decorrer agora dos anos, mesmo sem pandemia, a gente vai ter uma geração mais solidária, uma geração diferente, mais aberta ao diálogo, uma geração que vai ser mais comovida com o próximo, por tudo isso que a gente passou juntos nesse momento, né? A gente vai entender mais o lado do próximo, entender as diferenças, principalmente. E eu acredito que eu tenho uma perspectiva boa para o nosso futuro, que eu acho que as mudanças que ocorreram vão ser para um avanço, não vão ser nada para atrasar. A gente vai perder um tempo agora, um tempo de estudo. O importante é a gente manter a saúde e uma boa perspectiva para o futuro, né? Que com certeza a gente vai conseguir crescer muito. O empreendedorismo tem fomentado muito. Empresas que eram pequenas, muitas vezes agora estão crescendo, mesmo em meio à pandemia. A gente vê isso é uma coisa extraordinária. A comunidade local aqui a gente vê exemplos disso. Então a gente vê que é possível trabalhar em meio à pandemia, a gente vê que é possível inovar em meio à pandemia. Aquele que não tem pouco está conseguindo crescer com o espírito empreendedor. Então eu acredito que para o futuro, mesmo sendo uma situação tão triste, uma mudança tão radical, é uma perspectiva boa. Acredito que o jovem ele vai passar por tudo isso e vai sair diferente, vai sair fortalecido para o que vai vir para frente, né? Acho que a palavra que fica muito dessa pandemia, apesar dela estar aí ainda, é empatia, né? Acho que se colocar no lugar do outro, ver que cuidar da nossa saúde também é cuidar da saúde do outro.
né? E isso a gente aprendeu com todos esses dias, né, em isolamento, agora um pouco mais afrouxado, digamos assim, que a gente pode ir até o comércio, claro, com suas limitações, etc. E esse desafio, né, essa transformação, a gente viu que países que lidaram com situações dessa natureza, eles estão conseguindo inovar, trazendo novas, faz a gente sair da zona de conforto, né, faz a gente Sim. pensar diferente. Eu estava almoçando essa semana com o Kleber, que é um amigo meu antigo do futebol, e tem um restaurante no centro, e ele falava, bah, antes eu tinha só um restaurante, agora eu já estou colocando no lado aqui outra opção, tinha um cantinho aqui que eu não estava utilizando, eu acho que eu vou colocar uma máquina de sorvete. Então faz com que as pessoas vão buscando alternativas, e a hora que tudo volta, né, a ser parecido como era antes, a gente começa a ver resultados e ver fomento de mais atividades. Eu acredito que o empreendedorismo é uma das saídas, uma das possibilidades, né, que a gente tem que fomentar para que o município, que o estado e o país comecem, né, a voltar a economia a girar de novo como vinha acontecendo antes, né? Com Então, certeza. certamente essa expectativa que tu tens é a mesma que eu tenho, né? Que a gente vai estar passando por um momento diferente, mas logo ali na frente a gente vai conseguir, com inovação, com a sustentabilidade, inclusive, né? Eu vi o Márcio passando aqui, o Márcio que está desenvolvendo uma questão sustentável também, biofertilizante, né? Com base no lixo orgânico. Então a gente está vendo iniciativas fantásticas acontecendo, e daqui a pouco eu acredito que o Márcio tenha desenvolvido isso na pandemia em casa, né? Fazendo de uma forma bem caseira, e já tá surtindo frutos, ele está pensando já em comercializar. Então, muito interessante Sim. esse tipo de compartilhamento. Iago, a E gente está se é o que aproximando, tende, né? É o que tende para o claro. futuro agora, é inovar, buscar alternativas diferentes, mesmo sem recurso, muitas vezes. É buscar fazer a diferença com aquilo que tem, na onde está e com o que pode, né? E Então, utilizar também as mídias digitais, estão ajudando muito a divulgar, com a ter certeza. essa interação com as pessoas. É uma forma que a gente tem agora de conversar com mais pessoas ao mesmo tempo, né? Eu também no começo estava me adaptando com a ferramenta, e agora a gente vai conseguindo avançar. Eu estava querendo falar para ti que a gente está quase completando 1 hora, né, de live, e acaba caindo em 1 hora. Passou Então, ligeiro. passa rápido, né? Então, espero que todo mundo tenha gostado do nosso bate-papo. Se quiser fazer alguma colocação final, alguma mensagem para todo mundo aí, fica à vontade. Eu quero te agradecer pelo espaço, primeiramente, né? Por poder ter esse diálogo com o público jovem, principalmente, que é um público que muitas vezes é esquecido pelo município, que por não ser uma geração ainda efetiva no mercado de trabalho, muitas vezes, acaba sendo esquecida, mas tem necessidade sim, e tem que ser ouvida também, tem que ser integrada nas políticas do município, e conversar, ter esse espaço para a gente discutir esses temas é muito importante, com certeza. Lembrando da campanha, que se alguém quiser ajudar a nossa campanha, a gente vai deixar o card ali depois. É um valor pequeno, cada kit, R$ 18, mas com certeza faz a diferença na vida desse jovem que vai receber, dessa criança, porque é da pré-escola ao ensino médio, né? Não é só ensino médio, não é só pré-escola. É para toda essa geração de estudantes que vai precisar desse material para concluir seus estudos. Empresários também que quiserem ajudar, a gente fornece CNPJ, pela questão da empresa, tem CNPJ para fornecer nota fiscal para a empresa, né? Então é bem tranquilo ali para quem quiser colaborar. E acho que é isso. Muito obrigado de novo a ti, Rodrigo. E vamos ter essa visão para frente agora, nesse momento. É um momento complicado, mas a perspectiva para daqui, o pós-pandemia, né, é positivo. A gente espera que tudo ocorra bem. Vamos enfrentar isso junto, porque depois um tempo bom vai vir, um tempo de inovação de verdade vai vir para todos nós. Vamos nos manter unidos, né, Iago? Isso aí. Eu quero te agradecer também.
né? A gente tem uma conversa muito fora das telas, né? A gente conversa bastante, troca ideia, e como é importante, eu vou confessar que quando eu vejo jovens, né? Não sou velho, né? Mas quando eu vejo jovens que nem tu, me dá uma visão de futuro, assim, sabe? Conversar contigo, eu tô conversando aqui com uma pessoa adulta, né? Uma pessoa que já tem uma vasta experiência, né? E tu tem 16 anos. Então, eu acho que isso é importante a gente reforçar aqui, que o jovem também ele está indo em busca de informação. A internet possibilita isso também, né? Eu vou lá, busco informação, eu formo opinião. E isso é uma coisa que tu tem muito presente contigo. Tu tem uma opinião própria, né? E tu, como um líder, tu acaba influenciando teus colegas também, né? Que são da mesma geração. Então, te parabenizar que tu siga sendo esse líder, né? Que pensa o futuro, que se desenvolve, que busca inovações, né? Que também compartilha e engaja, né, as pessoas que estão ao teu redor. Então, te agradecer de novo, agradecer todo mundo que está aqui, né, nos acompanhando. Eu vi aqui a Michelle, a Simone. A Simone, eu acho que tem um parentesco contigo, né? A Simone, lá do Cerro Alegre, né? A gente teve aqui de todas as partes do município, linha Santa Cruz, eu vi linha João Alves, aqui na Santo Inácio, o Márcio. Então, agradecer todo mundo por nos acompanhar e também por dividir as suas opiniões. Às vezes a gente não consegue acompanhar todas que estão aqui. Saudar também de novo a Janaína por ter participado como diretora do Ernesto, deixando um feedback também quanto à questão do empreendedorismo. Então, agradecer de fato todos vocês e a gente vai disponibilizar na sequência para vocês também que quiserem contribuir com essa campanha tão bonita. Antes de encerrar, Iago, a gente também está tendo aqui no município a campanha 0500 da Ami Juju, né? Que também está bem interessante. E só para recordar que também é uma ação em prol de uma vida, né? Então, te agradecer todo mundo. Um abração aí e que a gente possa, daqui uns dias, tomar um café também e conversar mais sobre esses jovens do futuro. Isso aí. Um forte abraço e vamos conversando. E vários temas vão surgir ainda, né? A pandemia ainda não acabou, mas a nossa visão é uma visão positiva para o futuro. Vamos em frente, vamos passar por tudo isso aí e sair fortalecidos. Com certeza. Abração, se cuidem, fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.